Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje o nosso tema, a gente vai começar, na verdade, a gente vai fazer uma introdução. Vamos começar a falar sobre o primeiro P do produto. A minha proposta é que a gente consiga hoje entender um pouquinho sobre a classificação, sobre os principais atributos do produto, tipos de produtos, e para a aula que vem já vai ficar uma atividade relacionada com o ciclo de vida do produto e o portfólio que a gente vai falar na próxima aula. Como a gente tem essa divisão que nós falamos na aula da introdução, semana passada, dentro daquela sequência lógica que os livros de marketing trazem, dos 4P, sendo produto, preço, promoção e praça, é nesta lógica que nós vamos seguir. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é falar um pouquinho e entender sobre a questão de produto. E eu acho que nada mais, assim, atual, moderno, vamos dizer, né? Que a gente já não sabe mais o que é moderno, o que não é moderno, mas olhando para a nossa atualidade, é pensar o quanto os produtos estão relacionados com necessidades e desejos do consumidor e o quanto isso vem se modificando. Eu acho que a primeira questão que a gente pode trazer para a discussão é entender o próprio conceito do produto. Que o produto é tudo aquilo que vem para satisfazer alguma necessidade ou algum desejo, seja ele do tipo que for. Então, por isso que toda vez que a gente falar dentro do P de produto, nós estamos falando de produto e estamos falando de serviços. E todas as pesquisas atuais do período de 2020 para cá, com todas as mudanças da pandemia, as novas adaptações do mercado, elas fazem uma reflexão bem importante de que a própria ideia que o consumidor tinha de o que era produto que ele comprava mais, com que frequência e como que ele adquiria, isso tudo está mudando. Então, como é que a gente vai notar isso na prática dentro do estudo do marketing? Que nós iniciamos falando de produto, a gente vai seguir preço, promoção, praça. Quando a gente chegar lá no último P, que é relacionado à praça, vai falar da distribuição, vai falar de canais, nós vamos entender que muitas coisas que se considerava como o principal canal, ou às vezes até o único canal que se encontrava um determinado produto ou serviço, ele não é mais o que nós enxergamos hoje. E essa mudança é uma mudança que ela já vem ocorrendo. Lá no material de vocês, vocês vão ver que assim que eu coloco os principais conceitos do produto, eu falo sobre essa evolução do marketing. Se vocês pegarem os exemplos do Kotler, lá ele vai mostrar direitinho quais são as principais diferenças entre essas visões, até chegar no livro mais novo dele, que ele escreveu junto com outros autores, onde ele fala sobre o marketing 4.0, que é aquele marketing que é o que a gente está vivendo aqui, com os mesmos conceitos, mas que ele vai chegar a um consumidor que é diferente. Tem uma parte ali do primeiro capítulo que eu vou passar para vocês, que vai ser bem legal de vocês analisarem essa nova visão. O produto ou serviço que chega ao consumidor, da maneira como o consumidor quer, a hora que ele quer, e que isso só é possível com a adaptação que as organizações fazem. E aqui a gente está se propondo a falar sobre planejamento. E, ao mesmo tempo, como a gente falou semana passada, o planejamento é só uma forma que nós temos de reduzir aqueles riscos que podem acontecer do não se planejar. Por exemplo, quando a empresa conhece os seus produtos e serviços e ela sabe o que ela está fazendo, o que ela está entregando, e ao mesmo tempo o consumidor dá essa resposta para ela, ou seja, ele adquire os produtos e serviços, ele consegue participar de uma pesquisa, de uma avaliação, e aquele produto está realmente dentro daquilo que o consumidor espera, eu consigo fechar as duas coisas. Mas
Existe também uma análise que a gente vai fazer, daí é um pouquinho mais à frente, depois que a gente falar do ciclo de vida do produto, que vai ser dentro do portfólio, que a gente vai olhar as matrizes, nós vamos entender o quanto isso muda no sentido de ter uma grande quantidade ou uma amplitude, como se fala, de produtos ou de linhas de produtos. E aí vem uma das discussões que eu quero que vocês lembrem, que vocês nos contem aqui, se vocês têm exemplos, do que vocês viram mais nesse período da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, independente de estar planejado ou não. O que vocês acham que chamou mais atenção em relação a produto ou serviço, no sentido tanto de produtos que aumentaram o seu consumo, a própria necessidade deles, e produtos que podem até mesmo ter desaparecido ou que eles já não têm mais o mesmo significado que tinham antes. O que vem à cabeça de vocês nesse período? Assim que vocês lembram de um ano para cá, que pode ter mudado, inclusive com a reflexão de vocês mesmos como consumidores. Vamos ouvir um pouquinho, daí a gente pode discutir aqui um pouquinho do conceito. Eu acho que dois produtos que vieram muito no mercado e que as pessoas compram muito é máscara e álcool gel, sabe? Não, tipo, as pessoas não compravam tanto isso antes. Máscara, tipo, quem é que tinha uma máscara na sua gaveta, sabe? Tipo, a menos que fosse pra EPI, tipo, se tu fosse lidar com algum produto, tu não ia ter, sabe, em casa. E agora as pessoas têm várias. Álcool gel na bolsa, na porta de casa, no trabalho, Uhum. sabe? E vocês imaginarem o quanto essas empresas que são produtoras, elas tiveram que se adaptar. Vou contar uma história para vocês, talvez vocês não saibam. A produção de álcool gel da universidade, ela começou ali no Colégio Politécnico com um projeto da usina piloto. Quem já é do Poli há mais tempo ou conhece, isso era uma parceria que se iniciou de alguns departamentos, tinha o pessoal acho que da própria zootecnia ali, tinha um grupo de professores, tinha um grupo de pesquisa, e ela foi instalada ali no colégio. Ela fica, para quem conhece ali a estrutura do polo, ela fica um pouquinho mais atrás ali onde tem a agroindústria, o setor de produção de produtos de origem cárneas ali, fica mais no sentido reto ali para o fundo. E essa usina, ela era uma usina bem pequena, já havia um projeto na universidade para transformar uma usina maior, uma usina grande de álcool gel. E só que ela não tinha ainda saído do papel, eles ainda estavam vendo estrutura. Quando iniciou a pandemia, porque toda a produção que eles faziam ali era através do projeto da Receita Federal. A Receita Federal entregava um BRICS, que eles chamam, né, uma mistura dentro dos tonéis de várias bebidas apreendidas, e aquilo ali que, junto com outros, vamos dizer assim, componentes, ingredientes, se transformava em etanol. A gente tem inclusive um carro que é abastecido ali com etanol, e tinha uma pequena produção de álcool gel. Para a gente que estava ali no colégio, a gente sempre tinha e achava bem legal que ia, às vezes, no banheiro, às vezes os professores deixavam uma amostrinha nas salas. A gente já tinha o conhecimento, mas é claro, ninguém usava, ninguém se preocupava quantos por cento era, né? Porque eu acho que todo mundo meio que aprendeu quantos por cento tinha que ser o bendito do álcool, né, para funcionar. E, o começo da usina de álcool gel, ela fica bem distante, vocês têm que pegar aquela rua do lado ali do pronto-socorro, como quem está indo lá para o Odonto ou para aquele prédio novo que ainda está em construção da medicina, pega aquela rua ali, você vai, pega uma estrada de chão, passa por uns experimentos do departamento de solos, ela fica de sinal com a estrada do país que passa do outro lado da rua. É uma baita de uma usina, assim, ó, foi toda estruturada, ela não pôde nem ter uma inauguração formal, porque não podia, né, aglomerar na pandemia, foi bem naquele período de restrição de entrada no campus. E o que eu queria contar para vocês é que uma das servidoras ali que trabalha nessa parte da pesquisa, que ela é química,
eles tiveram que procurar vários outros componentes, porque um principal, que era só aquele que vinha para o Brasil, ele ficou em falta durante uns 2 ou 3 meses. E daí, olha como o mercado foi rápido. Ao mesmo tempo, outros locais começaram a produzir. Eu não sei explicar para vocês, não entendo nada de química, se é um similar, se é algum componente parecido, mas que conseguia fazer a substituição. Só que olha que interessante, vocês certamente já reclamaram de algum álcool em gel, né? Em algum local que vocês foram, eu já reclamei várias vezes. Aquele que gruda na mão, esses dias eu fui num supermercado e fiquei fazendo as compras o tempo inteiro, assim, parecia que meus dedos estavam colados. E foram 2 problemas ainda, né? Que eu digo, tá certo, né? Eles estão fazendo a coisa certa lá, mas para o consumidor é ruim. Porque a menina estava passando na beirada do carrinho um paninho, assim, e o paninho era água sanitária pura. Então, no momento que eu botei a minha mão ali, eu fiquei 3 dias com aquele cheiro, né, na mão, assim, além do álcool que grudava. Daí um dia eu estava perguntando para o pessoal, tem 2 professores que trabalham lá também com as pesquisas e com a produção, orientam os trabalhos, e eles estavam dizendo que esse álcool mais grudento, que normalmente são comprados em grande quantidade, em tonéis, coisas assim maiores, eles têm uma falta de um outro, né, componente, que é o que faz o álcool se diluir na mão. Porque o que eles explicavam mais, né? Eles explicavam o porquê de tu não usar o álcool líquido, que o álcool gel é o que fica na mão, né? Por isso que o líquido dava para usar para superfície, daí inventaram os aerossóis também. Mas aquele, né, na mão ele iria, né, não ia aderir. Mas o que gruda mesmo, que faz aquele grude assim, ele já tem uma porcentagem diferente, eu posso garantir para vocês, porque a gente produziu lá e ainda continua produzindo, e a universidade forneceu para vários locais, começou a fazer uma produção para auxílio, né, em outros pontos externos, mas para dentro da universidade, para a parte de limpeza, ele estava com uma produção muito grande. Inclusive, eles tiveram um problema lá no início por falta de pessoas, tiveram que organizar a produção, porque o mesmo espaço sendo grande, mas não poderia, né, ficar muita gente transitando no mesmo local. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, que, como eu falei, às vezes a gente planejamento e imagina que tem uma oportunidade, mas nem sempre vê aquela oportunidade. E aí começam as oportunidades. Se vocês chegarem hoje numa farmácia, até mesmo em supermercados, vocês vão ver uma variedade de produtos relacionados a essas necessidades básicas. Podem ver que tem, além das máscaras artesanais, que muitas pessoas começaram a fazer, mas as máscaras, e agora tem bastante, né, fala em relação à regulamentação de máscaras que realmente são as melhores e para quais situações, e a gente começar a pensar que tem um montão da empresa que começou a produzir. Vocês lembram? Ah, eu vi alguém de máscara numa fábrica para tal coisa, né? Tanto que eles estão dizendo que tem que cuidar bastante daquele modelo, né? Que tem uma que é para pó, então ela não é a mesma, tem uma outra classificação. Hoje, a gente estava conversando lá na universidade, a comissão de biossegurança tem agora uma comissão grande e ela é subdividida nas unidades, e tudo que eles estão trabalhando dentro dos protocolos é para que a gente possa ter uma maior tranquilidade de estar transitando dentro da universidade e nos locais de trabalho. Imaginem que muitas salas ficaram, né, fechadas durante um bom tempo, com pouca gente transitando, então agora começa esse trânsito e a gente tem que entender. Se vocês quiserem olhar, é disponível na página da universidade, vocês colocam ali o nome colocam por comissão de biossegurança, protocolos, vai aparecer, e são vários documentos, tanto que a cada mês eles já estão mudando. E agora estão vindo, né, estão sendo aprovados, eles têm que ir para uma instância geral da universidade, os das unidades, que é para conseguir, né, dentro do que foi criado, conseguir a liberação de como vão funcionar as aulas práticas. Então, por exemplo, lá no colégio tem
já até hoje, uma das professoras estava dizendo que já tinha ido para uma das instâncias para análise, porque a gente precisa disso para poder começar. Só que é claro que não vai ser liberado para um número grande, os professores terão que replicar muitas vezes em várias turmas, né? Mas isso tudo fez um aprendizado muito interessante para a gente. Bem como tu disse, são hábitos que nós não tínhamos. E a gente imaginar que as pessoas passaram a limpar suas casas de um jeito diferente, a higienizar. Hoje eu vejo as crianças que estão indo para a escola, muitos de vocês devem ter filhos, familiares, crianças que vão para a escola, os protocolos são todos extremamente rígidos. Então, para quem está organizando aquilo ali para as crianças, é cheio de regrinha do que pode levar, tem implicância às vezes até no próprio lanche que a criança leva para a escola. E essa mudança, ela foi muito drástica. E no nosso dia a dia, o que a gente nota que ele mudou? A gente já imaginava que o consumidor ia ser mais seletivo, que ele já estava conhecendo mais, né, opções, mas mudou completamente a maneira da gente conseguir chegar até os produtos e serviços. Aí entra muito a questão de que, se a gente olha para necessidades, nós olhamos também para as necessidades das pessoas de muitas vezes não estarem presencialmente adquirindo aquilo ali que elas precisavam comprar. Muitos de vocês me digam aí, vocês mudaram o hábito de vocês? Vocês consideram que aumentou a compra pela internet, por outros meios? Como é que foi para vocês? Prof, eu gostaria de falar até sobre a questão de, que nem a colega falou sobre produtos, né? Claro, fala. Já se usava muito, eu ao menos era uma que já usava muito álcool, essas coisas, enfim, mas eu vi que cresceu bastante sobre os produtos bactericidas, né? Enfim, aerosóis, produtos de limpeza em si, eu acho que cresceu bastante, e aí eles tiveram que ver novos meios, né, para introduzir isso no mercado, que é algo diferente, era um produto diferente que não se usava muito. Né? Eu vi um até que eu não sabia que tinha lenços com álcool, sabe, de álcool, lenços umedecidos. Então, isso eu acho que para a criança é bem viável, sabe? Ainda mais Manda agora. Manda a marca para nós aí, eu também não conhecia. Tem. Que legal! Tem bastante coisa assim que a gente não vê no dia a dia, não via, né? Hoje em dia já está no nosso dia a dia, eu digo. E outra coisa também que eu notei que aumentou é como essa questão da gente estar aqui online, né? Eu acho que assim, ó, não sei se eu só, porque ou todas as mulheres vão dizer isso, porque os meninos nem tanto, mas a questão da estética, do comprar semijoias ou joias que seja, enfim, eu vi que isso cresceu bastante. Já vi algumas reportagens também, algumas empresas de Santa Maria mesmo, sabe, de comércio, falando que aumentou bastante, fazem bastante live para as clientes, enfim, para que o produto, que nesse setor aumentou, porque nós estamos aqui, né? Está aparecendo o nosso rosto, da cintura para cima, eu diria, ou até menos, né? Então aí se tu vai para uma entrevista, tu vai, né? Tu vai estar online, então tu já quer estar mais arrumada, vamos dizer, né? Tu já vai estar mais preparada ali. E aí esses produtos aqui, eu diria, digamos assim, da cintura para cima, teve um aumento, principalmente com as semijoias. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha com maquiagem, design de sobrancelhas, e ele falando assim que teve a queda, né, inicial ali, porque as pessoas estavam com bastante medo desse tipo de serviço, por ter que ter contato direto, mas que essa recuperação do mercado está sendo muito boa. E exatamente por isso, porque as pessoas começaram a se preocupar também em como elas estão no vídeo. Por isso que eles falam, né, do crescimento de produtos relacionados com tudo que é parte e de computador também, né, de tela, de iluminação. Muita gente tem aqueles holofotes grandes
para fazer aquilo que eles estão gravando. Eu vi esses dias uma reportagem que eu achei muito legal, eu não sabia, que no período da pandemia em São Paulo, alguns atores se desafiaram a fazer peças curtas, mas como peças mesmo, sabe? Mas curtas e gravadas algumas vezes em ambientes diferentes e outras vezes no próprio ambiente do teatro. Até quando eu li, eu não me lembro qual era a atriz, uma dessas bem famosas, que ela disse sim que foi muito desafiador, porque a gente via muito as lives em casa, né, como os cantores, todos esses famosos fizeram, e muitos quiseram fazer dessa maneira, inclusive, para tentar trazer essa coisa de estar mais perto do público, inclusive mostrando a sua casa. Mas eu achei muito legal quando eu vi sobre isso, que muita gente não deixou, sabe? Era uma peça nova, escrita. Eles tentaram fazer dentro de um pequeno, né, do pequeno público, daí abriram, as pessoas se inscreveram, e eles comentavam que era muito diferente, mas que quando terminava a cena ali, o ato e tal, as pessoas todas abriam o áudio, batiam palmas, e no final teve aquela mesma coisa, as pessoas se levantarem e ficarem felizes. Daí eu estava lembrando, né, sexta passada a gente fez formatura de vários cursos ali técnicos do colégio, não sei se vocês tinham amigos, conhecidos, mas é uma outra coisa assim que é completamente diferente da gente ver. E eu conversei com uma pessoa um empresário dessa área de formaturas, e assim, ó, o pessoal estava doido nesse período da pandemia, porque o serviço, ele realmente ficou muito prejudicado, porque não tinha como fazer. Então, as pessoas não procuravam. O que eles estavam conseguindo garantir era pelo menos aquelas fotos de estúdio. Daí eu acho que por isso que a maioria não parou. Eu até não sei se teve aqui em Santa Maria empresa que tenha, né, fechado nesse período, que não tenha conseguido se recolocar, mas foi algo assim que foi muito visível. A questão dos serviços, os locais fechados também, quem administrava essas casas de festas e clubes, agora está todo mundo enlouquecido, né? Tem muita gente que vai casar, já está saindo festa de 15 anos, festas, né, grandes, porque é um setor, e se vocês olharem aqui para o nosso mercado, era um mercado muito dependente das universidades, do que acontecia dentro das universidades. Então, dependente das formaturas, dependente de tudo aquilo que a gente, né, sabia de eventos, só nós transformamos todos os nossos eventos do colégio em eventos online. Vocês sabem o que a gente precisou gastar e que foi um gasto bem grande? Questão da empresa para fazer transmissão. Nós tivemos custo em relação a isso, a gente fez Sindiescope na nossa área, né? Fizemos Entead, todos eles online, e nós já estamos pensando futuramente, e até eu ouvi de um outro evento bem grande, que é internacional, que eles querem deixar, eu acho que 2022 e daí para frente, quase todos eles vão ter oportunidades das pessoas poderem participar online. Talvez mude, né? Muitos até voltem a cobrar, porque teve muito evento gratuito nesse período, muitos até voltem a cobrar e tal, mas a gente pensar nisso, porque a flexibilidade de não precisar, nem mesmo palestrante, nem mesmo quem está participando, né, quem está ali como ouvinte ou como apresentador, é muito interessante. Só que dá uma trabalheira, porque daí as empresas ligadas a esses sistemas, elas cresceram muito no serviço. Tanto que eu lembro que no outro ano, quando a gente começou a falar com uma das empresas para contratar, do ano passado, de 2020 para 2021, a quantidade de serviços que eles prestam em relação a essa organização e transmissão dos eventos, ela é muito maior, porque eles, né, foram se aperfeiçoando. Não, a gente precisa ter isso, daí foram vendo, não, tem que ter transmissão de tal coisa, tem que ter uma forma de ter uma sala separada, porque tem apresentação de trabalho, por aí vai. Então, essas mudanças são mudanças que fazem a gente pensar. Porque, olhem só, quando a gente fala num produto ou serviço, nós estamos falando desde aquilo que é básico, que vocês vão ver lá na classificação,
que é o núcleo, o que é o centro do produto, que é para que ele existe, até a gente olhar o produto ou serviço como um todo e chegar até o nível mais externo, que é o nível dele ampliado. O que significa a gente olhar um produto ou serviço já no nível ampliado? É entender tudo aquilo que tem a mais de benefícios que ele pode gerar para o seu consumidor. É nós olharmos assim, eu estou aqui na mão com uma caneta. Eu sei que a caneta tem um objetivo principal, ela tem algo que é o funcionamento. Mas que caneta é essa? Que caneta que nós vamos vender? Já é completamente diferente, porque você pode pensar que uma caneta ela tem muitos modelos, ela tem muitas variedades. Existe aquela caneta que nós compramos para dar deformatura, né? Muita gente grava o nome. Aquela caneta não é uma caneta barata. Se a gente comprar uma Bic, né, que é conhecida como uma marca comum, vamos comprar uma Bic, na Bic não dá para fazer isso, ela não tem o famoso, que a gente fala, valor agregado. Então, isso é olhar toda a composição. E quando a gente trata do produto em si, e vamos imaginar assim, produtos, vocês vão ver que tem várias classificações. Desde o produto aquele de conveniência, que é o mais básico, mais simples, no sentido de que se compra mais facilmente, até os produtos que são de especialidade, os grandes artigos de luxo, que esses a gente não compara de marca. Quando a gente compra pela marca. É o exemplo da gente comprar um carro popular e comprar uma Ferrari, né? Tanto que o pessoal sabe quais são as cores que vem a Ferrari, como que a Ferrari se mostra para o mercado, e dentro daquilo ali as pessoas vão procurar. Teve uma pesquisa uns anos atrás que eles mostravam que na Ferrari, uma grande porcentagem dos seus compradores de carro, eles são compradores que se transformam com o tempo em colecionadores. Ou seja, o carro é tão importante, ele faz parte, né, de uma fase da vida, aquele modelo, aquele tipo todo específico, que a pessoa vai lá e compra outro e não se desfaz do anterior. Até porque é um produto muito caro. Daí tem outros exemplos, né, como um Rolex, né, aquela marca chique de relógios. Normalmente a pessoa tem um Rolex e se ela vai comprar o segundo, ela não se desfaz do primeiro, porque realmente ele é um produto, né, é uma marca, é algo mais raro. Aí a gente pode ir para várias outras questões de produto, mas o que eu quero mostrar para vocês a diferença é que quando a gente analisa todas essas grades ali, olhando produto, como que a gente compra, de que maneira eu consigo acessar, todos eles têm diferenças entre os próprios P's. Por exemplo, eu sei que se eu for comprar um produto original de alguma marca muito famosa, muito conhecida, eu preciso saber qual é a amplitude que tem distribuição daquele produto. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo lá da Rua 25 de Março. A Rua 25 de Março, que é, como vocês sabem, um cluster do comércio popular, é uma quantidade enorme de empresas de comércio popular, ela não tem como, naquela distribuição que é ampla, não é uma distribuição restrita, vender uma bolsa original. As meninas sabem ali que o pessoal diz, a bolsa da Louis Vuitton, aproveita que está só R$35. Aquela bolsa da Louis Vuitton lá, até porque, né, é o Louis mesmo, né, não é o verdadeiro. Ela não tem como ser R$35. Por quê? Porque a Louis Vuitton não vende com uma amplitude de distribuição. É diferente, por exemplo, pessoal, de Coca-Cola. Coca-Cola é ampla distribuição. Coca-Cola, eles querem estar, como a gente brinca, né? Eles querem estar onipresentes, onde a Coca-Cola tem liderança de mercado. Então, se vocês chegarem num posto de gasolina, lá numa lojinha de conveniência, vocês querem Coca-Cola. Se vocês olharem no barzinho lá da esquina, eles querem colocar né, uma maquininha, alguma coisa lá que mostre, inclusive, a marca antes de vocês chegarem, para que vocês encontrem Coca-Cola.
é diferente de produtos que são de especialidade. Então, a gente sempre desconfia que, de acordo com o canal que está vendendo, se existe a verdadeira, né, a originalidade daquele produto através da marca. E nesse período de aumento de compras pela internet, e não só de compras, mas de várias transações, de mercado, de buscas por informações, vocês viram que houve um recorde muito grande de fraudes. E o que vocês notam que está acontecendo mais agora no mercado? Será que as pessoas se alertaram um pouco mais, começaram a se preocupar? Com quem eles estão falando? Eu ainda me impressiono muito quando o pessoal fala, né? Ah, nenhum banco pede senha ou, né, código de cadastro para fazer pelo celular. E quantas pessoas caíram em situações desse tipo? E as empresas estão dizendo, a gente não faz isso, não é dessa maneira que acontece, não é através do e-mail. Mas parecia que estava todo mundo assim tão preocupado com as outras questões que era mais fácil. Nunca se viu, acho que tanta gente fazendo, né, fazendo coisa errada, cometendo fraude, do que aproveitando esse período e a própria fragilidade das pessoas. Então, a gente tem que entender quando o produto ou serviço ele é concebido, de onde que ele vem, como que ele é classificado dentro dessa posição de, por exemplo, vocês vão encontrar grade lá grande, é uma matriz grande mostrando produtos de consumo. Então, existem níveis que nós vamos enxergar a mudança de como que as pessoas compram. É diferente escolher pão do que escolher uma TV, um aparelho de TV. Então, vamos olhar eletrodomésticos, nós já não compramos com tanta frequência e já fazemos comparações de marcas. E até a gente conseguir chegar em produtos que não são tão fáceis de vender. Vocês vão ver até os exemplos, são alguns bem chamativos, assim, de que durante muito tempo era difícil vender, por exemplo, seguro. Era difícil vender plano de saúde, plano contra incêndio, plano assistencial. E agora a gente sai aqui na esquina e já começa a ver um monte de placa, um monte de divulgação para plano de cremação, para plano de tudo que é coisa, tem vários pets, né? Eu gosto de falar dos bichinhos que eles fazem planos, né, para os animais também, então tu tem lá os principais serviços. Como a gente consegue olhar que as empresas estão criando mais coisas e pensando na forma também, e daí a gente se já tem uma relação, né, já se relaciona diretamente com o preço também, no sentido de que como que ele vai chegar até o meu consumidor. Tem produtos que não são tão fáceis de venda, porque se não é produto de conveniência, produto de consumo que a gente possa fazer uma compra comparada, eles já são produtos que a gente não vai comprar com tanta regularidade. E como que a gente vai conseguir acessar até esse produto? Então, todos eles têm diferenciais em relação a preço, diferenciais em como que eu vou fazer a promoção desse produto. Daí, lembrem, quando a gente falar na promoção, não é só olhar propaganda. O que nós vamos tratar também aqui, muito importante, dentro do PD Promoção, é olhar quais são as ferramentas de promoção de vendas, como que as pessoas divulgam o seu produto. E aí vocês certamente vão me dizer, hoje, e toda essa mudança que aconteceu, que as pessoas continuaram consumindo e muitas vezes estando dentro de casa sem precisar sair, o quanto esse comércio eletrônico, quanto os meios virtuais, os meios digitais, se tornaram essenciais para a aquisição de produtos e serviços. Isso é extremamente importante da gente pensar. O que mudou com isso? O que vocês acham? Muitas empresas que encontraram esse canal online, vocês acham que vai chegar o momento em que eles não vão mais achar importante ou relevante continuar com esse canal? Ou vocês também votam que nem eu voto, né? Porque é uma coisa do futuro, a gente não sabe.
que essas empresas vão continuar? Qual é a opinião que vocês têm? Eu acho que a tendência é só aumentar, professor, porque justamente pela competição que gera, né, em relação a preços e tal, é muito mais fácil, por exemplo, a pessoa pesquisar ali sobre algum produto X, algum produto específico, ela pesquisar na internet, ela vai conseguir encontrar uma infinidade de opções ali de lojas, do que ela sair pela cidade, por exemplo, catando loja, saindo de uma, entrando em outra, enfrentando fila, esperando ser atendido, para apenas fazer o levantamento de preços e depois decidir o que ela vai comprar. Então, claro, a gente sabe que depende muito do produto, né? Porque uma loja de materiais de construção, por exemplo, é um pouco mais complicado isso. A pessoa, ela até pode pesquisar na internet para ter uma base, para ter uma noção, para ver mais ou menos o tipo do que ela quer comprar, mas com certeza o método tradicional ainda vai prevalecer e vai predominar mais do que online. Mas agora, algum produto, alguma coisa, e principalmente alguma coisa que não envolve tanto a parte eletrônica, vamos dizer assim, porque a parte eletrônica às vezes tem algum contra em relação a comprar online, porque muitas pessoas pensam naquela segurança, por exemplo, eu vou comprar uma televisão, uma TV na internet, tá, mas e aí como que funciona em relação à garantia? Eu quero comprar garantia estendida e tal, mas isso dá um problema, como que eu vou fazer então? Isso também está mudando, mas ainda há uma resistência muito grande nesse sentido. Mas agora, algumas coisas mais mecânicas mesmo, negócio que a gente sabe que vai olhar ali, tanto na internet quanto numa loja física, não vai mudar nada. Eu pegar na mão para olhar, isso sim, a tendência o método tradicional ali de venda, acredito que não vai deixar de existir, porque ainda tem muitas pessoas que preferem ir na loja, olhar com os próprios olhos ali fisicamente para comprar. Mas a tendência do mercado online se expandir, acredito que é muito grande. E também em relação às próprias empresas de tecnologia, como eu estava mencionando antes, que cresceram bastante na pandemia, no meu ponto de vista, eu vejo os dois lados. A empresa de tecnologia, ela está numa balança, então ela pode ir para a lua, como você diz, pode se desenvolver e crescer muito, como ela pode dar um tiro no pé e morrer. Então, por quê? Porque é aquela velha história, a tecnologia ela está atualizando todo dia, todo segundo, todo momento, e se por algum descuido eu ficar, entre aspas, parado no tempo, as pessoas vão procurar uma outra empresa que está usando a concorrência vai continuar, né? Isso, a concorrência é muito maior nessa parte da tecnologia. Então, tem os dois lados. A gente pensar, né, Jonas, do que nós falamos aqui, do que as pessoas mudaram o seu hábito e começaram a aproveitar muito mais o seu tempo, encontrando locais, que nem a gente falou, o rádio, né? Não é o rádio na hora, perdi o programa, né? Na hora de não estava escutando o rádio, mas é poder pensar, eu vou acessar isso em qualquer lugar, tá aí uma Globo, né? Uma TV, uma emissora grande, que partiu para o streaming diretamente, né? Então tá lá, né, concorrendo com Netflix com outras grandonas, mas aprendeu, teve que mudar, e isso várias pessoas dizem, tiveram que mudar na marra. Não adianta só, não sei hoje em dia como é que tá, mas lembrar lá do SBT, eu compro umas novelas mexicanas para botar lá no horário das 7 da noite, sempre tinha, né? Quantas pessoas vão voltar aquele hábito ou vão ficar ligadas só na novela que dá às 7 da noite da TV, que vocês imaginem, esses dias estava dando, eu gosto de ver naquele canal Viva, eles falando quanto que deu, parece que foi um dos maiores ibopes de todos os tempos da Globo, a revelação de quem matou Odete Roitman, né? E daí a gente fica pensando que droga, né? Tinha The Masked Singer, tem todos esses negócios aí. No dia que saiu o resultado, já tinham dito, a favorita de tal é a fulana, fulana, fulana.
e já estava tudo na internet. Daí parece que não tem mais graça, né? Porque a gente já fica imaginando, não tem mais aquele público que vai ficar na frente da televisão. Série, né? O pessoal começou a devorar séries na pandemia. Por quê? Porque tu organizava o teu horário e podia assistir como tu quisesse. Tem aquele doido que devora, fica 6 horas na frente, né, da tela e não come para ver o que vai acontecer. Tem aquele que, não, vou assistir um pedaço hoje, mas vou ficar 3 dias sem ver, então é diferente da novela, né? Eu perdi o capítulo de hoje, nunca mais eu consegui assistir. Então era, né, o Death Hotman, imagina, todo mundo na frente da televisão para descobrir quem é que tinha matado ela, tal, aquele crime que ficou a novela inteira em função. Mas essa mudança, ela é uma mudança muito rápida e que a gente vai pensar que as empresas, porque continua, né, pessoal, os patrocínios, os merchandising, as empresas continuam vendo o quanto elas vão ser importantes de participar no meio desse comércio. Tanto que está todo mundo aproveitando que momentos, né? Tá aí um exemplo para vocês verem, todo mundo apostando na Juliette. Quem era a Juliette antes do Big Brother? Algum de vocês conhecia a Juliette? Sabia quem era a Juliette? Não. E daí tá um monte de empresa, né, apostando a Juliette. A garota propaganda, eu acho que ela ganhou em 1 mês, 2 meses, mais de 10 contratos. Se vocês forem ver, dá para enumerar a quantidade de marcas, né, que ela está aparecendo, que ela tem contrato. Então, é tudo muito rápido, é muito relâmpago, e ela tem que aproveitar agora mesmo, porque daqui a pouco ninguém mais lembra dela. E as empresas não vão mais apostar nela durante muito tempo. Então, é diferente do que alguém que já tem. Então, entra toda essa questão de fama, de instantaneidade, que leva as empresas a terem que repensar o seu planejamento. O que eu vou fazer de mais rápido, de mais instantâneo, para que o meu consumidor conheça? Não é à toa que as marcas estão fazendo o quê? Se apoiando nos famosos, né, influencers digitais, de pessoas que têm influência com um determinado público, para tu contar que aquilo ali é importante dentro de uma rede social. Quantas pessoas vão olhar? Quantas pessoas vão ver? Diga, Jonas. Só para dar um exemplo que a gente estava falando de tecnologia, não sei se alguém aqui assistiu o Fantástico ontem. Eu estava vendo um exemplo que até é meio estranho, porque a gente fala tanto de tecnologia, avanço da tecnologia e tal. Aí estava falando lá sobre a falta de chips semicondutores, que, pelo que eu entendi, basicamente toda a placa eletrônica, de qualquer componente que tenha uma placa eletrônica, ela precisa de um chip semicondutor desse. E o ponto que eu quero chegar é que são poucas empresas no mundo que têm a capacidade de produzir isso. Que eles fazem a extração do silício. Então, para fazer esses componentes, eles estavam dando exemplo por exemplo, assim como aconteceu em muitas coisas durante... O Leonardo já falou de 7 empresas no mundo. Em todo mundo. Inclusive, Eu vi dessas o 7 início empresas só da reportagem, não assisti todo. Inclusive, dessas 7 empresas estavam dando exemplo que uma empresa lá teve uma crise lá de falta d'água, e a água eles usam para lavar a areia lá no processo inicial para fazer a extração do silício. E também outra lá teve um furacão, alguma coisa do tipo, que também teve esse tipo de problema. E ainda mais toda a situação da pandemia, porque agora pedidos de muito tempo atrás estão recém agora sendo... Né? E ele Oi? não tem, não. Eu falei, baixo, quanto não vai ver? Como que você não vai ter? Toda senhora não vai ter. Andriele, teu Não som entendi. abriu. Não, mas eu acho que ela não estava falando conosco. Se for, pode repetir. Acho que só abriu. Deve ter aberto por engano ali. E aí essa situação de que muitas coisas dependem desse chip, e só que agora estão fabricando pedidos de muito tempo atrás. Então, inclusive deram exemplo lá das montadoras de carros, que estão com muitos carros, não vou dizer prontos, porque não estão prontos, né, mas faltando só esses chips aí, e estão parados, não podem ser entregues por causa da falta desse
eles aumentaram a produção muito e mesmo assim vai tipo, sei lá, mais 6 meses para conseguir chegar numa normalidade. Então, também é de se O pessoal pensar, falou, né? sim, o pessoal falou bastante também aqui no Brasil, né, de falta de produtos relacionados a aço e vários outros, né, insumos, alguns que vinham da China, vinham de outros países, que a pandemia atrasou muito isso, né, em questão de produção, e a gente começa a olhar que esse mercado consumidor que nós estamos inseridos, ele tem uma dependência grande, que é claro, à medida que as organizações vão descobrindo lacunas, elas vão entrando em novos mercados. Por isso que a gente destaca que nem sempre aquele planejamento longo prazo, ele consegue ser um planejamento efetivo, porque a gente tem que ficar dentro daquele longo prazo, que é claro que a empresa tem que pensar um tempo à frente, o que eu vou continuar produzindo, como que eu vou continuar a fazer, mas muitas vezes ela precisa repensar nesse meio. E eu acho que foi o que muitas empresas sentiram, independente de ramo, de tipo de produto ou serviço, nesse período da pandemia, porque se viram tanto com a situação de que tinham que se adaptar a uma nova realidade, ao mesmo tempo entender o que o mercado estava buscando, e aí as nossas necessidades e como que nós estávamos olhando para esse mercado. E aí eu quero chegar numa outra parte. Fala, Leonardo, pode falar. Segue aí eu guardei já o que eu vou falar depois. Boa noite a todos. Não, só Tudo bem? complementando, tudo bem. O que o Jonas falou ali, né? Que até nessa reportagem que me chamou a atenção é que foi colocado que nós já estamos vivendo na era, eu só não me lembro o nome que é a era, mas resumindo, é a era da escassez, né? De produtos tão simples, por exemplo, semicondutores ali. A gente pode imaginar, é uma coisa simples, é uma pecinha minúscula que faz tanta falta que olha toda a falta dele desencadeou várias outras coisas, né? Então é isso que até a própria reportagem colocou que estamos vivendo a era da escassez por coisas que vai faltar que não tem como suprir de outra forma. E as transformações também que as organizações estão fazendo para tudo, né? Desde a sua produção. Eu estava lendo uma reportagem, eu acho que saiu na parte da exame de sustentabilidade, o quanto essas lojas de departamentos, essas grandes aqui do Brasil, né, que muitas delas abriram capital, transformaram, né, os seus donos, vamos dizer assim, hoje já estão com o mercado aberto e tal, mas que eles continuam olhando para o mercado interno. E muitas tiveram que se transformar, porque na pandemia, o que a gente pensava muito? Que essas lojas mais populares, e olhar os modelos das lojas de departamentos, elas estavam muito focadas com a rapidez com que elas faziam os lançamentos, tanto que elas são conhecidas como fast fashion, né, que é tudo muito rápido. Então, não é só primavera, verão, outono, inverno, são organizações de vários lançamentos dentro de cada estação para conseguir fazer aquele rodízio. Claro que elas estão sempre à frente do que aquilo que vem depois. Então, agora a gente está pensando no verão, mas o verão já está, né, projetado, já está programado e já está pronto para ser colocado nas prateleiras. Mas eu acho importante a gente lembrar que essas organizações elas também se transformaram porque a forma como as pessoas chegavam, e eu vejo as duas coisas, eu vejo tanto as pessoas se programando para fazer uma compra e sentiram nessa pandemia que podia encontrar outro meio, né, outro caminho para comprar, para suprir as suas necessidades e deixaram muitas vezes de comprar. Pega exemplo, né, de roupa, calçados, que o comércio sentiu bastante essa queda, mesmo comprando de outra forma, mas com outras necessidades. As pessoas às vezes trabalhavam em casa, não saíam tanto, daí virou a moda das roupas confortáveis, porque, né, todo mundo estava mais confortável em casa. Muitas marcas mudaram, né? Eu li uma reportagem que falava sobre a malha, o quanto houve, inclusive, um sentido assim de escassez de malha, porque as empresas passaram a produzir muito mais produtos com malha, com matéria-prima
mais flexível para ser roupa de trabalhar, muitas vezes, mas confortável para ficar em casa. E, ao mesmo tempo, dessas lojas de departamentos, que eles já estão trabalhando, daí mostrava o exemplo da Renner e de outras delas, que eles já estão trabalhando com várias etapas na sua produção, com vistas a várias ações relacionadas com a sustentabilidade. Parece que tem uma experiência da Renner, que é relacionada com jeans, que eles estão reduzindo não sei quantos por cento de água, eles têm um planejamento global que vai lá para 2000, mais 5, 10 anos para frente, e que eles já estão trabalhando nesse objetivo, ou seja, é um jeans com menos lavagem, é uma opção diferente, com água reutilizável, várias coisas. Daí tu começa a pensar que as organizações, mesmo que elas olhem para esse público que tem, o que a gente fala lá no início, né, as necessidades que são ilimitadas, ele tem que se acostumar e buscar alternativas, e aí tem que saber, né, ir atrás dos fornecedores e como que vai conseguir fazer isso, para que eu consiga chegar nesse mercado que já está tendo, como vocês acabaram de falar, dificuldades e escassez. O problema da água é um problema extremamente sério. E as empresas estão se preocupando cada vez mais com a utilização da água, em como que a gente vai viver, né? Já tem previsões aí que eles fazem para 10, 20 anos. Então, imagine daqui 10, 20 anos a gente não ter a condição de viver no mesmo ambiente porque a gente tem escassez, ou vamos imaginar que possa, né, realmente já faltar, porque a gente está com muitos processos que botam água boa fora. Então, a gente não pode mais pensar nisso. As empresas vão começar a olhar para todas essas necessidades, e aí vem a parte que é onde eu quero fechar essa nossa conversa inicial aqui do conteúdo, que é olhar, vocês vão ver lá nos slides, tem uma listagem grande dos principais atributos do produto. E volto a dizer, sempre que vocês leiam um produto, vocês considerem serviço também. Então, o que os consumidores levam em consideração? O que é mais importante quando a gente vai conseguir fazer a escolha? Por mais que nós tenhamos, né, alguns componentes, matérias-primas e alguns produtos ou serviços que não tenham grande concorrência, mas hoje nós vivemos um período de grande concorrência. E da concorrência que ela pode concorrer no mesmo nível, ela pode concorrer em níveis diferentes. É o exemplo da gente comprar um produto que a gente conhece, a marca, por exemplo. Então, lá dentro dos atributos, vocês vão ver que marca é algo extremamente importante. Porque a marca, ela faz uma lembrança para o consumidor. Não é à toa que a gente tem várias medidas, né, com pesquisas, para saber quais são as marcas mais lembradas, quais são as marcas mais caras, que nem nós estávamos falando antes da Coca-Cola. Então, a marca, ela é um atributo que é muito importante. E para que as empresas pensem na sua marca e consigam fazer com que o seu consumidor reconheça a importância da marca, isso leva algum tempo. A gente deve pensar, mas não é de hoje para amanhã que a gente consegue ter uma marca. Aí a gente pensa em vários negócios e serviços mesmo que foram criados agora, de um ano para cá, em função dessa necessidade e que já tem consolidação no mercado. Então, o que isso mudou na cabeça das pessoas? Que a própria marca e o reconhecimento dessa marca está ligado a outros atributos. Vocês podem pensar assim, uma das coisas que vai interferir bastante é o preço. Mas a gente faz uma análise dos produtos e serviços que pode ser relacionada com o preço, sim, porque o preço também acompanha a marca, acompanha a qualidade, no sentido de que ele tem que refletir aquilo que foi pensado em relação ao produto ou serviço. Como nós falamos, se disserem que a bolsa é de uma marca X e aquela marca se sabe, né, o quanto ela é reconhecida, que os canais de venda são mais estreitos e, ao mesmo tempo, que ela é mais cara em função disso, já está mostrando, né, que é mais cara em função disso, eu vou desconfiar a hora que quiserem me vender a bolsa por um precinho
camarada, ou dizer que comprou ali na esquina. Eu vou ficar pensando, como assim que não é? Que foi vendido lá na esquina. Não é uma loja autorizada, não é uma referência dentre aquelas que estão sendo colocadas como revendedores autorizados da marca. Então a gente vai olhar e vai dizer, não, mas isso aí não é bem assim, por isso que ele deve estar muito barato. A gente faz essa reflexão relacionada a preço e a marca. E ao mesmo tempo, a gente olha para outras coisas que estão ali. O que foi pensado em relação ao produto ou serviço? Como que ele chega até o consumidor? E essas foram mudanças bem importantes dos últimos anos. A gente olhar por quê? Porque o consumidor que ficou, tá lá a própria ideia do Cota que ele fala, né? O consumidor digital ele ficou muito mais exigente, ele ficou muito mais esperto. Por que ele está esperto? Porque ele pode pesquisar. Isso que a gente falou antes é bem claro, né? Quantas vezes a gente tinha que bater perna, que ir em lojas especializadas para conseguir comparar. Daí ainda tinha aquela coisa, né, de ter que ir no lugar e dizer, não, eu tô só olhando, eu vou voltar daqui um pouco mais. Eu imagino, não sei o que vocês pensam, eu fiquei assim, fiquei eu acho que quase um ano ou mais de ano sem passar ali no acampamento. O acampamento não virava um caminho e eu não via como é que estava acontecendo com as pessoas no acampamento. Daí, quando começou a retomar o comércio com horários, né, quase iguais os de antes, foi aquela retomada. Um dia eu passei no acampamento e eu achei assim um povo. Daí eu pensei, gente, será que todo mundo tá? Opção A, louco de vontade de sair de casa e dar uma passeada, tem que passar pelo acampamento ou vai dar uma olhada nas lojas. Opção B, todo mundo foi nas lojas. Daí eu ficava pensando, mas será que é uma demanda que ficou represada, né? O cara não pôde sair antes e agora ele está faceiro porque voltou o horário. Daí a gente começava a pensar todas as opções, porque as pessoas saíram novamente para ir até as lojas. E a gente começa a pensar, claro, as pesquisas revelam, né, que por mais que houve um crescimento das vendas online, não é uma grande porcentagem da população que compra. Então, muito deveria ter também essas demandas represadas. Gente que, agora eu vou ter que comprar, agora eu vou poder sair para comprar. Ou simplesmente pela própria questão de enxergar, porque nós somos muito visíveis. E quem não lida muito no dia a dia com redes sociais, com formatos de propagandas de outra maneira, né, vídeos, não tem muito essa visão. E nós somos muito ligados àquilo que é visível. Então, como que a gente vai apresentar a nossa marca, a nossa empresa, de que maneira ele chega até o consumidor? Isso é extremamente importante. Tanto que esses caminhos, como a gente fala, do próprio merchandising, de estar divulgando através de pessoas famosas, de influenciadores, deixar produtos para demonstrações, as pessoas querem ver isso. Elas estão sentindo muito essa vontade de conseguir olhar, independente de estar numa loja física, né? A Juscelie falava ali dos produtos de beleza. Hoje se tem todo esse acesso também pela internet, né? Quem usa os meios sabe que tem como acessar. As marcas passaram a fazer isso. Não, eu tenho que chamar a atenção do consumidor, tenho que fazer demonstração. Mas e como que eu vou fazer a demonstração? Videozinho, né? Vou mostrar videozinho. Tu poder continuar, né? Vem algo rapidinho, tem como tu continuar assistindo, chama muita atenção. Mas a gente vai olhar que é uma parte da população que tem acesso a isso. Então, houve um crescimento, sim, uma mudança de como chegar até o produto ou serviço, mas as pessoas ainda têm muito apelo àquilo que é visível. Por isso que todo mundo diz, é uma pena que quem não conseguiu se restabelecer, né, ou se manter também no período mais crítico dessa pandemia, vai ter que pensar em como, né,
se reinventar, ou muitas vezes deixou de ser empresário e passou a ter uma outra atividade, porque todos aqueles que se reinventaram ou que pensaram em como fazer, e no início todo mundo achava difícil, né? Ah, mas eu não vou conseguir comprar dessa maneira, eu não vou achar que isso daí vai funcionar assim. Ah, eu não sei se eu confio fazer as compras no mercado e eu não estar olhando o que estão botando lá dentro do saquinho, né? Todo mundo ficava meio assim. E no final todo mundo se adaptou e encontrou formas de manter o contato com o seu consumidor. Eu acho que o que fica mais claro para a gente pensar é que dentro de toda essa introdução relacionada ao produto e serviço, que a gente tem que ter claro que o nosso foco está lá no consumidor, que a gente tem que entender em que mercado nós estamos, e isso é impossível se levar adiante um negócio sem ter esse conhecimento. Então, lá quando vocês olhavam na introdução, fazer análise ambiental, entender forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, parece algo assim tão formal, mas não pensem que, independente de ser formal, muitas organizações tiveram que fazer isso. E daí vocês pegam aquele exemplo do microempresário, do pequeno, que ele fez isso sozinho. Ele simplesmente teve que sair correndo atrás de meios, né? Se queria fazer teleentrega, não tinha como, já contratou uma moto. E houve um crescimento, né, pessoal? Só o crescimento da moto foi uma coisa absurda, porque foi uma das maneiras mais práticas e rápidas de se fazer essa quantidade de entrega que as pessoas queriam. E vocês não continuam vendo as motos por aí? Continua, né? Eu acho que muitas empresas não vão poder perder esse canal que é do consumidor que não vai até a loja física. Ou que compra e quer entrega. Tem várias possibilidades, né? As próprias redes fizeram isso, né? Redes grandes de comércio, compra pela internet, só retira na loja, só retirar era bem mais simples, né? Evitava vários, tanto a perda de tempo quanto o contato com outras pessoas, né? O medo do contágio. Tudo isso vai se moldando. Eu sou muito otimista de que várias coisas vão continuar iguais. Eu acho que vão. Então, queria que vocês atentassem para toda aquela parte inicial que vocês vão ter lá no slide. A gente vai tentar dividir, porque daí eu vou deixando uma atividade a cada aula. Tá? Hoje eu vou deixar uma partezinha ali dessa questão introdutória, mas vocês vão fazer na semana que vem. Então, possivelmente, a gente não vai ter o encontro síncrono, porque eu quero que vocês leiam e façam uma parte da atividade relacionada com o ciclo de vida do produto e com as matrizes de portfólio de produto, para que a gente possa discutir na próxima aula. Então, vocês vão desenvolver, vão ler, vão, né, seguir o conteúdo, mas todo o conteúdo que a gente vai trabalhar, mais ou menos nessas 3 primeiras aulas relacionadas com o produto, ele está todo ele naquele primeiro slide. Então, eu vou colocar ali para vocês, vai até mais ou menos a página tal do slide, e daí vocês têm como buscar os dados. Não esqueçam, quero fazer essa recomendação para vocês. Sempre que vocês forem fazer as atividades, e normalmente eu coloco alguma questão bem aberta que vocês podem pesquisar, digam da onde vocês buscaram aquela fonte. Porque para nós também é importante, às vezes vocês buscam lá um exemplo, alguma coisa bem legal, então é importante saber, isso aqui eu encontrei no fonte tal, isso aqui eu encontrei no Estadão, no jornal, porque eu acho que nunca a gente teve tanto acesso à informação, e busquem informações que são em sites ou, né, em endereços eletrônicos de confiança. Então, vocês sempre podem pesquisar. O slide que fica é o mínimo. Vocês podem acessar, eu quero olhar esse conteúdo aqui de um outro jeito, eu quero ver se isso aqui tem lá alguma outra parte de um outro livro. Então, esse é o objetivo. A gente faria em aula bem mais atividades práticas com determinados conteúdos que já iam ser selecionados previamente, porque a gente ocupava o período da aula.
com a possibilidade de vocês ocuparem o momento que vocês têm em casa e dentro dessa programação que a gente coloca em termos de prazo, que eu gosto de usar com 7 dias, né? Isso varia, claro, de professor para professor, mas colocar a atividade com o prazo de 7 dias para vocês desenvolverem, é um tempo que vocês têm para buscar o máximo de informações. Claro que eu vou colocar várias coisas aqui, vou pesquisar. A gente também está falando sobre as cooperativas, eu tenho várias reportagens que vão mostrar, inclusive, essas evoluções, e as nossas cooperativas aqui do Sul, elas se mantiveram muito bem, principalmente algumas áreas, né? Se vocês olharem, produção de grãos, que foi muito bom do ano passado para cá, a própria produção de vinho, suco, tem uma pesquisa que mostrou que a produção de suco de uva aqui do estado aumentou bastante, eles tiveram ótimas vendas. Falar também sobre essa mudança dos canais, vamos pensar que muitas empresas que tinham determinados canais de vendas também tiveram que se adaptar. A própria questão do crédito, aqui a gente tem, né, exemplos dos colegas de cooperativas de crédito que também tiveram que fazer toda uma mudança em relação a produtos e serviços. Então, vocês podem usar, inclusive, os exemplos que vocês conhecem ou os exemplos que estão mais próximos de vocês, mas lembrem sempre, quando vocês forem fazer alguma questão que é assim de pesquisa, ou que vocês vão encontrar o exemplo, vocês podem dizer, o exemplo vivenciado, o exemplo através da minha empresa, ou o exemplo que vocês buscaram através da internet, qual foi a fonte que vocês foram atrás. Porque a gente tem que aproveitar isso. Mas eu lembro, pessoal, artigos, principalmente se vocês forem pesquisar artigos, quando o pessoal vai buscar para TCC, né, para os trabalhos finais, tem que sempre olhar se vocês estão pesquisando no Google Acadêmico ou em sites que são confiáveis, porque tem muita coisa aí que não foi nem publicada, então vocês podem olhar em eventos, podem olhar em vários locais assim que são referência, mas não peguem qualquer coisa ali de um texto qualquer da internet, porque às vezes tem coisinha ali que não vale a pena. E às vezes até diz que o autor é o fulano e o autor não é o fulano. Uma professora nossa, uma vez, encontrou um texto publicado que era uma parte da dissertação dela. Ela se chocou muito, né? Porque quando ela descobriu, estava um pedaço ali, uma parte de um capítulo, colocada dentro de um trabalho de conclusão de curso de uma outra universidade completamente fora, né? Que a pessoa usou como sendo dela, estava replicando e ela tinha os direitos autorais. Então, esse recorte e cola que a gente está vivendo aí, a internet é muito boa, mas tem muita coisa que as pessoas estão se apropriando sem ter o devido valor. É o mesmo que a gente falar de uma marca e não dizer que é aquela marca, ou tentar, né, dizer que é de outra e usar o nome errado. É a mesma coisa. Então, a gente tem nas nossas coisas também o Rzinho ali da marca registrada. Ficou alguma dúvida, pessoal? O que vocês querem perguntar, acrescentar? Eu queria ir só até essa parte aqui, para que vocês pudessem, depois eu não fiz ainda a atividade, mas eu vou postar. Se eu não postar ela hoje, eu posto amanhã, daí eu dou o prazo maior. Mas vai ser uma referência em cima disso que a gente discutiu, nessa ideia de que a gente discute, deixa algumas dúvidas e questões para que vocês possam desenvolver, e depois seguimos para o resto. Então, a gente ainda tem que falar sobre o ciclo de vida do produto e a parte de portfólio, que é bem legal ali das matrizes, para a gente entender como que as empresas vão programar o seu produto ou serviço. Então, se vocês têm alguma dúvida, aproveitem agora para perguntar. Eu só ia perguntar em relação a essa parte da atividade, mas vai colocar lá, então. Isso, daí vai lá. Certinho que Uhum. Para não ficar perdido, colocar alguma coisa que não é. Não, vai ficar lá bem direitinho para vocês, tá? Só eu às vezes eu faço antes da aula e deixo ela oculta, mas eu voltei do campus quase na hora da aula, já ia deixar ela pronta para vocês. Eu não consegui fazer, então depois, mais tarde, ou hoje, ou amanhã de manhã, eu já deixo ela postada. Mas eu acho que eu vou conseguir deixar ela mais tarde ali para vocês, já deixo disponível.
tá? Dúvidas? Aproveitem, pessoal, para perguntar. Não tem dúvidas? Aqui não, prof, tudo certo. Ah, então tá bem. Tudo tranquilo. Eu vou terminando aqui a gravação, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta.